sábado, sempre às 20h30, nós temos o nosso núcleo de estudos. Eu sou o pastor Roberto Lira, e esta é uma aula, um momento que nós teremos aqui de aprendizado sobre Hebreus. Convido você a estar conosco neste momento, nesta live. Você pode também se manifestar colocando aí o seu questionamento, a sua palavra no nosso chat, ou então também fazer parte do nosso canal. Nós iremos orar agora com todo o nosso pessoal aqui, que está na sala Zoom, e com você também. Gostaria de convidar que nós estivéssemos orando para o nosso início agora, ok? Vamos orar, pessoal? Senhor, te damos graças por essa oportunidade que temos de iniciar mais um momento, mais um encontro deste assunto de Hebreus. Ó Deus, essa carta que é tão pouco estudada, mas que revela tanto da humanidade do Senhor. E nós queremos, nesta noite, falar um pouco disso. Te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua manifestação na vida das pessoas que estão nesta sala, aqueles que me ouvem, ó Deus, no YouTube. Nós te damos graças por todas essas pessoas e que a tua unção esteja sobre todos nós nesta noite, em nome de Jesus. É que oramos. Amém e amém. Muito bem, queridos, então, nós temos conversado sobre Hebreus, esta é a nossa quarta aula, estamos no nosso quarto encontro aqui, e hoje eu quero fazer uma pequena introdução dizendo o seguinte: o livro de Hebreus, acima de tudo, ele acima de qualquer outro livro, ele descreve muito bem a humanidade de Jesus. A gente precisa entender como o autor pensou desta forma, mostrando essa humanidade de Jesus, lembrando sempre, que eu tenho falado com vocês aqui, que o autor de Hebreus, ele escreveu para hebreus crentes, hebreus cristãos, né? Então, dentro dessa ideia, dentro desse contexto, é que ele começa, então, a revelar essa questão da humanidade de Jesus. Ele ensina também, claro, sobre o Cristo que é divino, mas ele não tenta colocar esses dois, um contra o outro, como se fosse um paradoxo. A verdade é que as descrições sobre a humanidade de Jesus, elas são muito assim, vívidas, né? Bastante claras. E a mensagem é clara no sentido de que Jesus veio participar da nossa humanidade, a fim de que nós pudéssemos compartilhar também da sua natureza divina. É uma coisa interessante. Ele veio participar da nossa humanidade para que nós pudéssemos, então, participar da sua natureza divina através da filiação, né? E como diz o texto de Hebreus 2:10, ele pudesse conduzir muitos filhos à glória, muitos irmãos seus à glória. E pelo fato, então, de Jesus compartilhar da nossa natureza, naquele período em que ele esteve aqui na Terra, na Palestina, nós também haveremos de compartilhar da natureza divina dele, né? E tem uma outra questão que o autor revela que eu quero colocar nessa introdução, né? Pelo fato de ele ter sido humilhado, sofrido, ter passado por sofrimentos na sua humanidade, e isso é importante. Eu quero que você deixe isso reservado na sua mente. Que nós vamos falar de uma espécie de uma heresia que acontecia naquela época, que tem a ver exatamente com isso que eu estou falando. Quer dizer, o fato de Jesus ter sofrido na sua humanidade, sofrido na carne, como homem, na carne e na sua alma, como homem. Assim também nós, quando nós nos identificamos com ele, como somos identificados com ele, vamos, evidentemente, também nos identificar e seremos colocados, então, no aspecto da glorificação com ele, né? Então, Hebreus 7:14, por exemplo, trata exatamente dessas qualificações de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia aí, no versículo 14, que é só uma questão introdutória mesmo, ele vai trazer isso, a questão de que o nosso Senhor procedeu de Judá,
tribo da qual Moisés nada falou acerca do sacerdócio, ou seja, ele vai ser associado ao sacerdócio como se fosse um descendente carnal de Arão, sendo que ele não era um descendente carnal de Arão, né? Mas ele precisa, o autor precisa trabalhar com essas ideias para que o hebreu crente entenda do que ele está falando, porque o que o hebreu crente entendia, o cristão entendia? Entendia sobre o sacerdócio, especificamente sobre o sacerdócio. Então, na sua encarnação, Jesus estava se preparando para o chamado ofício sumo sacerdotal. E eu quero que você entenda isto. Quando eu coloquei nesta aula o tema de Jesus, o sumo sacerdote, capaz de adentrar pelos céus, é exatamente essa ideia de que hoje ele é um sumo sacerdote nos céus. Aliás, quem fez Apocalipse comigo, e quem ler Apocalipse, capítulo 1, não precisa ter feito comigo necessariamente, você vai ver ali Jesus com uma vestimenta, o Jesus glorificado, com uma vestimenta sacerdotal, com uma estola sacerdotal, com a aparência de um sacerdote. E isto tem um significado, tanto para aqueles hebreus crentes aos quais estava sendo escrita a carta, como também, necessariamente, para nós aqui que estamos estudando sobre isso. Eu não sei se você tinha se apercebido desta questão, mas Jesus está se apresentando, está sendo retratado em Hebreus como se preparando para esse ofício sumo sacerdotal, que ele exerce hoje lá nos céus, né? Muito bem, então esse texto, essa introdução nossa, trata desse caráter, digamos assim, desse sumo sacerdote. Agora eu quero que você vá para o capítulo 4. Abra sua Bíblia, então, né, no capítulo 4 de Hebreus, que é parte da temática de hoje, capítulo 4, o final do capítulo 4, versículo 14, e o começo do capítulo 15 também, que nós vamos tratar hoje. Então, veja, versículo 14 diz assim, lá no capítulo 4, na minha versão diz assim: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus. E eu quero que você registre isso. Os céus, não é apenas ao céu, é plural. E ele vai dizer, Jesus, o Filho de Deus. Então, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Então, esse digamos assim, o texto mais básico diante dessa realidade que estamos conversando aqui. Por quê? Eu quero sempre lembrar você que o autor está escrevendo para hebreus cristãos, ok? Então, ele está explicando o seguinte, todo sacerdote necessitava de qualificações essenciais como sacerdote. E, evidentemente, ter uma chamada, uma nomeação divina. Ninguém podia se arrogar a dizer, eu sou sumo sacerdote. Não. Teria que ter uma chamada e uma nomeação divinas. Os sacerdotes arônicos, os sacerdotes descendentes de Arão, que foram comissionados por Deus através de Moisés em Arão, que era irmão de Moisés, né? Arão é uma família sacerdotal, uma família levítica, a família de Levi, que foi separada para o sacerdócio. Então, todos os sacerdotes gozavam desse privilégio, do privilégio de serem sido chamados por Deus, de terem tido uma nomeação divina. Ok? Ou seja, era uma casta, era uma tribo separada. E esse versículo 14, que nós lemos, ele fala da ascensão de Jesus e da sua chegada aos céus de volta da missão terrena. Lembra lá em Atos, quando ele foi assunto aos céus, quando ele foi elevado aos céus no meio dos discípulos? E que os anjos... Lembra desse texto? Sim ou não, gente? Você lembra, né? Muito bem. Ali, ele estava voltando para o seu lugar de origem. Mas ele voltava agora como esse sumo sacerdote. Não somente como sumo sacerdote, porque ele foi a ovelha ferida,
Ele foi o objeto do sacrifício, e ele, ao mesmo tempo, foi o sumo sacerdote, que se deu e que se compadeceu por mim e por você. E aí nós vamos chegar nesse aspecto um pouquinho lá na frente. Essa questão do compadecimento, tá? Fica com essa ideia de que o sacerdote, ele precisava se compadecer de quem ia oferecer o sacrifício. Não era apenas pegar a ovelha e fazer o sacrifício. Ele deveria se compadecer das pessoas, oferecer a Deus sacrifício pelo pecado delas, mas com compaixão. E o Senhor Jesus foi completo nisso. Completo nesse sentido que eu estou falando aqui. Mas esse versículo 14 está falando da ascensão, de quando ele chega no céu. E o plural céus, é aí que está a questão. O plural céus, indicado lá, inclusive no original, indica que aqueles estudiosos, os próprios rabinos judeus, eles entendiam e viam os céus como uma sucessão de locais ascendentes em glórias mais elevadas. Por isso, Paulo vai citar lá em Efésios 1:13, você pode anotar ou abrir sua Bíblia aí, Efésios 1:13, ele vai... 1:13 não. 1:3. Ele vai citar os lugares celestiais. Tá? Ele cita isso no capítulo 2, capítulo 2:6, e no 1:3, é fácil de gravar, é o dobro, é 1:3 e 2:6. Ele vai, de Efésios, ele vai citar os lugares celestiais, que tem a ver com essa ideia desses céus. Você se lembra que o próprio Paulo falou sobre o terceiro céu, né? E que se ele fala do terceiro céu é porque necessariamente existem outros céus, pelo menos o primeiro e o segundo, né, digamos assim. Então, há uma indicação de que existe uma pluralidade de céus, de céu nos céus. Existe uma pluralidade de céus. O que se subentende, então, que existem essas esferas diferentes de céus, e Jesus vai dar uma palhinha sobre isso. Porque Jesus vai falar dos aposentos na casa do Pai. Sim ou não? Vai. Ele vai falar dos aposentos. Se você for lá em João 14:2, e eu vou colocar isso aqui para a gente compartilhar essa tela. João 14:2, né? Deixa eu compartilhar essa. Aqui, ó. Olha só o que ele diz. Não permitais, eu não sei se você tire da sua cabeça todo o entendimento pré-concebido sobre esse texto de Jesus. E olha o que está sendo dito aqui. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus. E Jesus está afirmando, credes em Deus. Crede também em mim. Ele está dizendo, creiam em mim também. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas, nessa versão é aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. Eu vou para preparar lugar para vocês. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E agora eu quero que você preste atenção nesse versículo final. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então, esse versículo, ele ilustra essa questão da ascensão de Jesus. Jesus estava aqui conversando com os discípulos em João 14:2, e um pouco tempo depois ele morre, ressuscita, fica 40 dias ali com os discípulos, né? Vai para Jerusalém e é assunto aos céus. Muito bem. Então, Hebreus, agora eu quero que você vá comigo lá em Hebreus 6:20, ok? 6:20. Olha o que diz o texto de Hebreus 6:20. Lê aí.
Diz assim, aonde Jesus... Aliás, vamos começar no 19? Começa no 19. 6:19. Temos essa consolação como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Que véu era esse? Era o véu que separava o santo dos santos no templo. E isso está sendo dito para quem? Para hebreus cristãos que conheciam essa metodologia do templo. Aí o versículo 20. Aonde Jesus... Aonde? Aonde, em que lugar? É isso que ele está querendo dizer. Como precursor. Quem é o precursor? Aquele que vai na frente. Aquele que penetra no interior do véu. Entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De Malquisedeque, que eu vou explicar depois. O que eu quero mostrar aí? É que quando Jesus diz, vocês sabem o caminho, vocês conhecem o caminho por onde eu vou, ele estava também se referindo a esse caminho de entrar lá nos céus, no Santo dos Santos, aonde está o trono do Pai. Porque a referência do templo aqui na Terra, dos Santos dos Santos, era exatamente o lugar onde habitava a presença de Deus, através da Arca da Aliança. Mas pensa nesse templo no céu, porque veja que a representação desse templo aqui na Terra, que foi instrução de Deus para Moisés, era uma representação do que acontecia no céu. Então, quando Jesus volta para lá como sumo sacerdote, ele vai direto lá no caminho que ele se refere aqui, né? E por isso ele fala, eu vou preparar lugar para vocês, mas vocês sabem um caminho aonde eu vou chegar, que é no lugar santíssimo onde está o Pai. E eu quero que você fique com a seguinte ideia, Jesus está esperando por nós lá, nesse lugar, neste céu, aonde é esse lugar santo, onde está o trono de Deus. Ele está lá sentado do lado de Deus. Ele está esperando que eu e você possamos alcançar. É isso que o autor está dizendo para aqueles hebreus e está dizendo para mim e para você. Para a gente entender o que é essa questão dos céus, né? Então, vamos conversando desta forma para a gente poder entender. Muito bem, então, isso antecipa o fato de que aqueles discípulos lá, que eu acabei de ler o texto com vocês, esse de 14 e 12, eles deveriam acompanhá-lo até ali naquele lugar, onde ele iria lá no final daquele caminho, onde ele entraria atrás do véu. O que mostra, então, o elevado destino para o qual nós estamos reservados, para aqueles que se achegam a Deus, para penetrar, então, nesse lugar onde está o próprio Jesus nos aguardando. Então, essa promessa feita por Jesus, ela tem uma natureza escatológica, evidentemente, uma natureza parcialmente escatológica, porque aqui nós podemos participar deste caminho com o Senhor, mas ela tem uma natureza escatológica lá na frente, daquilo que vai acontecer no futuro, no porvir, no vindouro, nos séculos futuros, né? Muito bem. Então, o que eu quero te mostrar é exatamente essa chamada metáfora dos céus como templo celestial. Isso que eu coloquei aqui para você agora. Quer dizer, o antigo templo terreno, ele refletia uma realidade celestial nos próprios céus. O templo de Jerusalém tinha átrio dos gentios, átrio das mulheres, o átrio dos homens, o lugar dos sacerdotes e o santo dos santos, que ficava atrás desse véu que foi rompido por Jesus na sua morte. E somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez a cada ano ali. Então, esses vários departamentos e divisões que existiam no templo são um paralelo dessas moradas que Jesus está falando em João 14, 2. Né? Então, naquele texto que nós lemos aqui, João 14, 2, ele fala de moradas, vocês creem em Deus. Por que ele fala em Deus? Por que Jesus fala em Deus? Porque o judeu, ele cria em Deus.
Ele não cria em Jesus. Eles passaram 3.000 anos crendo em Deus, antes que Jesus viesse. Por isso ele diz, vocês creem em Deus, tudo bem, mas crede também em mim, porque eu sou filho de Deus. Ele está dizendo isso. E aí ele vai dizer, na casa do meu pai, há muitos aposentos. E aí ele vai retratar essa ideia aqui para os discípulos, que são judeus, e o autor de Hebreus vai reforçar esta ideia para hebreus cristãos, que estavam querendo sair do cristianismo e voltar para o judaísmo, voltar para dizer assim, para crer em Deus apenas. Porque o judeu crê em Deus. Se você perguntar para o judeu hoje, ele crê em Deus. Agora pergunta se ele crê em Jesus Cristo. Ele diz que não. Ele diz que não. Mas você sabe que tudo que nós temos, tudo aquilo que está envolvido na nossa condição como cristãos, que tem um evangelho no coração, é que o centro de tudo isso é Jesus Cristo. Ok? Muito bem, então temos aí a ideia que eu falei da metáfora, né? Dos céus como templo celestial, mas a gente pode, então, avançar dentro dessa ideia. Ou seja, quando Jesus disse que na casa do Pai tinha muitas salas, segundo, inclusive a tradução inglesa fala salas, né? Quando ele diz isso, esse conceito que Jesus estabelece é um conceito similar ao conceito de Paulo, citado como lugares celestiais. Percebe? Então, Jesus fala disso em João 14:2. Das casas, das habitações, das salas, das moradas. E Paulo lá, abre sua Bíblia aí, Efésios 2:6 e Efésios 1:3. Paulo vai exatamente levantar essa questão. Quando ele diz, em Efésios, 1 Efésios 2:6, ele diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele, olha só, e com ele quem? Com Jesus Cristo, que foi para lá como sumo sacerdote. E com ele nos entronizou, nos colocou em tronos, inclusive, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E lá em Efésios 1:3, um pouquinho antes, então, Paulo novamente escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso, aquela igreja lá das 7 cartas, né? Ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Você vê que ele sempre coloca Cristo na ideia. Então, Jesus inaugura essa ideia em João 14:2, e depois isso é descrito por Paulo, e o escritor de Hebreus reforça essa questão quando coloca Jesus como sumo sacerdote, que chega nos céus e vai lá no último dos céus, onde está Deus Pai, penetra lá, abre um caminho, como diz o texto, como precursor, esperando que eu e você e todos os hebreus cristãos possam fazer a mesma coisa, adentrar com confiança. Tem um texto que ele vai dizer isso, que vocês venham com confiança, vocês não venham com medo. Por que o texto fala para vir com confiança? Porque no templo, um simples mortal como eu não podia entrar lá dentro do Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano com uma corda amarrada no tornozelo. Por quê? E a corda ficava lá fora. Porque se ele morresse lá dentro do Santo dos Santos, por algum motivo, por ele estar em pecado, alguma coisa assim, e a Shekinah, a glória de Deus, o fulminasse, ele teria que ser puxado pela corda para fora. Por isso Hebreus vai dizer, entrem com confiança, porque quem tinha que penetrar lá já penetrou, já chegou naquele céu, naquele último céu. Você não tem que ter medo de penetrar diante da face do Altíssimo. É isso que o autor está dizendo para os hebreus e está dizendo para mim e para você. Né?
E Paulo levanta exatamente essa questão. Ou seja, que o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, espera por nós lá dentro do Santo dos Santos. Ele aguarda por nós lá. E a gente tem a obrigação de entrar por esse caminho e chegar lá. Assim, o nosso caminho na eternidade, e aí eu quero colocar um novo elemento para você pensar. A tia Biloca, vocês sabem que eu falo da minha tia Biloca, que morreu há 60 anos atrás. A tia Biloca, ela está desenvolvendo um caminho na eternidade, passando de um estágio de glória para outro, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18, você pode abrir. Ele vai tratar exatamente dessa questão. 2 Coríntios 3,18, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. 3, mas diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de quê? De glória em glória, na mesma história, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você olha esse versículo hoje e fala, caramba, mas eu não consigo me ver sendo transformado de glória em glória. Aqui. Eu sei que eu estou ficando velho, mas eu não estou me vendo. Quando eu me olho no espelho, eu não me vejo transformado de glória em glória. É verdade, nós estamos ficando mais velhinhos, né? Mais de cabelos brancos, outros perdendo o cabelo. Eu já perdi tudo. E olha que eu tinha muito cabelo. Mas o que esse versículo está dizendo? Está dizendo que você não vê, você não se apercebe, mas você está sendo transformado de glória em glória, sim. Aqui. O começo é aqui. Mas quando se trata de níveis de glória, para adentrar estes céus aonde ele penetrou, isso extrapola essa questão humana aqui. Então a tia Biloca e a minha tia Nazaré, meu avô Antônio, minha mãe Dacica, meu pai Luiz, o meu primo Elivaldo, só eu que estou aqui. Esse povo todo está lá. Eles estão exatamente sendo desenvolvidos nessa questão da glória em glória, alcançando os céus. O que eu quero dizer para você? Se você acha que você vai chegar no céu e um anjo vai te dar uma harpinha para você tocar e ficar fazendo blim, 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 Jesus me salvou, uou, uou, uou. Não é assim o céu. Não é. Se você não está afim de ir para o céu por causa disso, porque é um lugar assim meio que você acha, é um lugar de descanso. É um lugar de descanso das misérias da pandemia daqui, das misérias dos governos daqui da Terra, das misérias da internet aqui, dos sofrimentos que você tem, das doenças. Isso é descanso mesmo, é verdade. Mas você não vai ficar fazendo blém, blém, blém lá, não. Nem tocando bateria como eu, que tocava aqui, toquei durante 20 anos. Mas você terá atividades. Lembra que eu falei de desenvolver a salvação? Lembra disso, sim ou não? Eu falei na aula passada. A salvação continua sendo desenvolvida. Você vai falar, mas pastor, eu já sou salvo. Claro que você é salvo. É claro que você é salvo. Agora eu te pergunto, você é filho de quem? De um Deus que tem finitude? O teu Deus é infinito ou finito? Vamos lá. Responde para mim. Quem é o teu Deus? Infinito. Ele é infinito ou não? Infinito. Ou ele tem fim? Porque se ele tiver fim, esse desenvolvimento tem fim. Mas Deus é infinito. Infinito. Na sua essência. Ele é transcendente.
Você percebe o que eu quero dizer? É isso que Hebreus estava dizendo. É isso que o autor estava dizendo para aqueles hebreus cristãos. Então, quando ele fala de na casa do meu pai tem muitas salas, tem muitas moradas. Tem uma musiquinha que fala na casa do meu pai, né? A unção e a poder. Amém. Na casa do meu pai tem muitas salas, muitas moradas. Muitos céus aonde penetrar. Muitas glórias e patamares a alcançar. E esse conceito é um conceito similar ao que Paulo fala sobre os lugares celestiais. Muito bem. Agora eu quero, diante dessa nossa conversa do capítulo 4, eu quero fazer uma pequena introdução ao capítulo 5. Ok? Por quê? Porque no início do capítulo 5, quando você lê, e eu pedi até que vocês pudessem ter lido, o autor faz uma descrição para os hebreus cristãos do que significa ser sacerdote. Na verdade, ele não precisava nem fazer essa descrição, porque o hebreu sabia o que era um sacerdócio. Então, logo no início do capítulo 5, ele faz, né, ali no versículo 1 do capítulo 5, versículo 1 do capítulo 5, ele fala assim, todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Ele faz essa introdução para chamar a atenção daqueles crentes hebreus, porque eles conheciam essa história. O autor está dizendo para eles que todo sumo sacerdote é eleito dentre os homens como pessoas comuns, mas cheias de erro e de pecado. É aí que eu quero levantar a questão que eu falei lá no início, da questão da compaixão. Quer dizer, esse sacerdote, ele é levantado como sendo a favor dos homens, para oferecer graça, ofertas, sacrifícios em favor dos pecados dos homens. Era assim no templo de Jerusalém. Foi assim no tabernáculo. Foi assim no deserto. Né? Mas esse sacerdote humano, ele pode ou não ter compaixão dos ignorantes, dos errados, porque ele mesmo, o sacerdote, estava rodeado de fraquezas, nele mesmo, inclusive. Sim ou não? Já que eles eram sacerdotes humanos. O que o autor está querendo explicar? Ele está querendo fazer um rodeio com os hebreus para mostrar quem era esse sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele estava apontando para os sumos sacerdotes humanos. Né? Então, nem sempre esse sumo sacerdote era tão, assim, alguém tão que tivesse compaixão. E eu quero lembrar aqui uma palavra meio forte, que um pastor uma certa vez disse, e que eu nunca esqueci isso. Ele falou, meus irmãos, o sacerdote era um açougueiro. Você já parou para pensar nisso? Era um açougueiro que fazia churrasco. Sim ou não? Se você conhece o Levítico, como é que funciona o sacrifício, você vai dizer que sim. Por quê? Ele esquartejava o animal, ele depelava o animal, ele quebrava os ossos do animal, ele tirava a cabeça do animal, ele tirava o sangue do animal. O que um açougueiro faz? Vocês, mulheres, eu vou ao açougue, mas vocês, mulheres que vão ao açougue, o que o açougueiro faz? Não faz isso? Sim ou não? A Ilma, faz isso ou não faz? Aí na sua cidade, o açougueiro? É claro que faz. Faz. Mais do que isso, né? Ele não somente esquartejava o animal, como ele assava o animal e ficava com a melhor parte do churrasco. O texto diz... Gente, eu estou falando isso, mas o texto dizia exatamente isso lá no Levítico, no Deuteronômio, no Êxodo, em Números falava exatamente isso. Fala, aliás, falava, não fala. Está escrito. Então, deixa eu perguntar para você. Você já viu alguém que mexe com esquartejando animal ser alguém compassivo? Ai, coitadinho deste boi que vai morrer. Desta vaca malhada que vai morrer. Coitadinha dela. Preciso falar, passar a mãozinha na cabecinha dessa vaca malhada que vai morrer. Você já viu isso? Já vi. Já viu?
Amém. Esquartejar. Amém. Mas vai esquartejar a vaca malhada. Sim ou não? É ou não o que você vê nos caminhões frigoríficos que andam pela cidade? O que eu quero dizer com isso? Que tipo de homens eram esses? Homens molengas? Homens compassivos? Homens de coração mole? Não. Eram duros. É uma conclusão óbvia. Mas é aí que o autor de Hebreus quer trabalhar essas ideias com esse povo, para mostrar um sumo sacerdote que se compadece de mim e de você, que não quer esquartejar você, que não quer acabar com você. É isso que ele está tentando dizer. Por isso, oferecer sacrifícios, tanto por ele, sacerdote, como pelo pecador, pelo povo, né? O autor vai afirmar que ele tinha que fazer isso por ele mesmo, para tomar conta de si mesmo, inclusive, para intermediar essa sua questão, talvez dessa falta de sensibilidade, inclusive, com o pecado do outro, que levava lá a ovelhinha para ser morta e ser esquartejada. Mas não foi assim com o Cristo de Deus. Ele não se designou por si mesmo para ser sacerdote. Ele não procurou a glória de si próprio, mas ele procurou a glória do seu Pai, que vai dizer lá no Salmo 2, você pode marcar aí na sua Bíblia, Salmo 2, tem muita gente que erra esse Salmo, Salmo 2, versículos 7 e 8. O Salmo 2 não é sobre ninguém humano. O Salmo 2 é sobre Jesus. Entenda, o Salmo 2 é sobre Jesus. Não é sobre alguém, sobre um rei. Não, é sobre Jesus. É sobre o Filho de Deus. E o Salmo 2 diz assim: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E no outro texto vai dizer: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Malquisedeque, ou Melquisedeque. Que significa o quê? O meu rei é justiça. Então já vou adiantar. Melquisedeque, Malquisedeque em hebraico. O meu rei é justiça. Esse Jesus Cristo, nos dias da sua vida comum, da sua vida palestina de 33 anos, ele ofereceu, então, grande clamor e lágrimas, orações e súplicas a Deus. Isso está no texto, inclusive, do capítulo 5 de Hebreus. Para que o Pai, que o podia livrar da morte, e o texto vai dizer que ele foi ouvido. Ele foi ouvido. Ouvido ele foi. Por causa de quê que ele foi ouvido? Por causa do seu respeito, da sua piedade, da sua obediência para com Deus Pai. Isso que está no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E você me respeitou, e você é obediente comigo. E o principal dessa história, Jesus aprendeu por meio daquilo que ele sofreu. Vou repetir. Esse que se tornou sumo sacerdote, que penetrou lá e adentrou os céus, lá no último dos céus, onde está o eterno, além do véu, que deixou um caminho para mim e para você, aqui na terra, nos seus 33 anos, ele sofreu na pele, como homem, e aprendeu por meio daquilo que sofreu. O que significa dizer que sofrimento ensina. Se alguém está te ensinando um outro evangelho, eu quero dizer para você, sai do meio deles, porque isso não é evangelho. Se alguém está te ensinando um evangelho que não tem sofrimento, pode sair fora. Isso não é evangelho. É um evangelho herético, eu diria para você. Porque o autor da tua salvação sofreu e aprendeu com aquilo que sofreu. Aprendeu como? Como homem.
Ah, mas ele não era Deus? Sim, era 100% Deus, 100% homem. E como homem 100%, ele sofreu os 100% de um homem. Talvez até mais do que eu e você podemos sofrer. E aí, então, dentro desse capítulo 5 que nós estamos agora adentrando, né? O versículo 6 vai dizer assim, versículo 6 do capítulo 5, depois dessa introdução que o autor faz, ele diz assim, tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque, de Malquisedeque, esse meu rei é justiça. E a referência que você pode anotar também sobre Malquisedeque é Gênesis 14, 17 e 20. Gênesis 14, 17 e 20, quando Abrão volta da guerra com os 5 reis que estavam com ele, e saiu-lhe, o texto vai dizer que saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Zavé, que é o vale do rei. Então, Malquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, ou seja, comemorou uma ceia, e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos, os inimigos de Abrão, nas tuas mãos. E aí Abrão faz o quê? Entrega dízimos para ele. Para quem? Para o sumo sacerdote Malquisedeque. Eu quero só lembrar o seguinte, quem abençoa é quem está em cima. Quem recebe a bênção é quem é menor. Abraão era menor aqui. E o autor está explicando, então, para os hebreus, porque Abraão é uma sumidade entre os hebreus e entre o povo muçulmano hoje também. O Corão fala de Abraão. Mas naquela época, a história era com os hebreus, necessariamente. E ele, então, trata dessa questão, falando de que Abrão, que é o menor, acaba entregando dízimos para esse Malquisedeque. Quem é exatamente esse personagem? Ele é apresentado como um rei que tinha funções e direitos sacerdotais. Isso está lá em Gênesis 14, 18. O versículo é o 18 mesmo, que vai falar sobre essa questão, né? Então, ele vai prestar homenagens, ele vai abençoar, Malquisedeque vai abençoar o menor, e, evidentemente, o autor está dizendo o quê? Para aquele crente hebreu? Que o Cristo de Deus, veja que é o Cristo de Deus, o Jesus histórico ficou na história, mas o Cristo de Deus que penetra até o último dos céus, junto de Deus, é esse Cristo de Deus que assume, que encarna esse sacerdócio real. Esse sacerdócio de Malquisedeque. Só que ele assume isto com uma glória maior ainda. Por quê? Porque em Cristo, todos os tipos sacerdotais são cumpridos e vão além, são ultrapassados. Não havendo mais necessidade, então, de um sacerdócio terreno. É isso que o autor está dizendo para aqueles crentes hebreus, está dizendo para mim. Talvez você não se importe muito com quem é Malquisedeque, mas para o hebreu isso tinha um significado muito grande. Até de entender quem era necessariamente Malquisedeque, esse meu rei é a justiça. Porque o Cristo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo de Deus, ele assume esse sacerdócio. Muito bem, então, o que essa figura de Melquisedeque ilustra? Ilustra uma unidade e uma conexão, uma linha de interpretação entre o Antigo Testamento, inclusive o próprio texto do Pentateuco, e particularmente com o Gênesis, inclusive, com o Novo Testamento. Fica esta linha de ligação, este caminho que se percorre de uma interpretação e que essa figura de Melquisedeque coloca esta ilustração para nós hoje, nós que somos gentios,
que não conhecemos essa história mais aprofundadamente. Muito bem. Então, dentro ainda agora, já entrando um pouco mais nesse contexto do capítulo 5, no contexto do capítulo 5, eu quero avançar com vocês aqui para o sofrimento de Jesus e o aprendizado pela obediência que eu falei aqui agora. Então, no capítulo 5, continuando, nos versículos 7 e 9, o autor vai fazer a alusão a isso, dizendo que depois de toda essa introdução que ele faz para os hebreus, ele vai mostrar agora como é que Jesus assume as funções de sumo sacerdote. Então, durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu súplicas e orações em clamor com lágrimas àquele, ou seja, a Deus Pai, que o podia salvar da morte, vírgula. Tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, quando ele então ultrapassa a morte, vence a morte e é ressuscitado, e é aperfeiçoado, ele se torna a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Isso o autor está dizendo para quem? Para aqueles crentes hebreus. Está dizendo para mim e para você, evidentemente, também. Né? Ou seja, ele está falando da compaixão de Jesus Cristo com os seres humanos. Porque ele se tornou um como nós. Mas, ao contrário de nós, ele foi completamente obediente a Deus. Coisa que eu confesso, em muitos momentos eu não sou completamente obediente a Deus. E Mateus 26, lá no texto de Mateus 26, 36, 46, que é o texto do Getsemane, a moenda das azeitonas, as orações e súplicas, derramando lágrimas nesse lugar, no Getsemane, a sua oração foi para que a vontade de Deus, ao final de tudo, fosse feita. Se possível, passa de mim este cálice, mas que, em última instância, seja feita a tua vontade. E então se tornasse fonte de libertação eterna para aqueles que lhe obedecem. E aqui eu quero fazer uma ressalva sobre aquela questão da heresia que eu falei. Né? Então, no versículo 8, leia comigo aí, o versículo 8 do capítulo 5. Embora sendo filho, vírgula, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Esse versículo, ele trata de uma questão que eu queria que você anotasse aí. A questão do docetismo. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. O que era o docetismo? Aqui, ó. A palavra dokeu, no grego, é significado de parece ser, mas não é. E daí vem a ideia do que foi chamado de docetismo, uma espécie de heresia, que afirmava que Jesus não era um homem, mas ele fingia sê-lo. Diante disso, esta heresia, ela corria solta ali no século I. Essa época aqui de Hebreus, aproximadamente aí entre o ano 60 e o ano 75, aproximadamente, essa heresia corria solta, de que Jesus não era um homem, necessariamente, capaz de sofrer. Por quê? Porque quem admitia esta heresia, que saiu muitas vezes do meio cristão, inclusive do meio cristão da época, os pensamentos do docetismo não admitiam que Jesus pudesse ter temor, terror, sofrimento em qualquer experiência da sua vida. Por ele ser divino, por ele ser Deus. Então isso trouxe confusão na igreja e trouxe confusão particularmente para esses hebreus cristãos, que
a despeito disso, queriam voltar lá para o judaísmo. Mas eu quero dizer para você que Jesus passou, sim, por essas experiências. E o texto de Hebreus e o texto também de Paulo e os próprios evangelhos trazem essa confirmação, né? Apesar dessa ser uma das primeiras heresias que apareceram na igreja cristã, né? Dessa questão do fingimento, de que fingia ser, de que parecia ser. E uma outra ideia decorrente disso é que Jesus, apesar de ser homem, mas que o seu espírito, digamos assim, só tomou o lugar dele na ocasião do batismo por João, e que depois o abandonou na hora da sua morte. Dessa maneira, não havia uma plena identificação entre corpo e espírito. Isso fazia parte desse conceito docetista. E por isso, o autor vai levantar esse questionamento. Ele vai colocar essas questões no bolo da explicação e para combater esse tipo de heresia que estava surgindo naquela época e que influenciava necessariamente aqueles hebreus cristãos. Mas eu quero dizer para você que ainda hoje tem pessoas que não admitem que Jesus sofreu como um homem natural. Eu não sei se você perguntasse isso para os membros de uma igreja, se alguém ia ter esse questionamento. Mas muita gente hoje não crê que Jesus tenha sofrido como um homem natural, comum como eu e você. E vão dizer que Jesus foi capaz de sofrer a sua morte angustiante, agonizante, por causa da sua natureza divina. E isso é mentira. Isto é uma mentira. Isso é uma heresia. Isso é um dogma docetista, né? Que tem bases na gnose, necessariamente. Né? Muito bem, avançando para a gente ir para o final, tá? Estamos já caminhando para o nosso momento aqui final. Quero falar do Jesus histórico que aprendeu a ser homem. Né? Esse Jesus histórico, então, que viveu 33 anos aqui na Terra e que aprendeu a ser homem nesses 33 anos. Porque, veja, você pode até imaginar que Jesus soubesse o que era ser, mas ele não sentia na pele, como Deus, lá na eternidade passada, até a sua encarnação, ele não sabia o que seria ser homem, ter os sofrimentos de um homem, de um ser humano, melhor dizendo. Então, na qualidade de homem, Jesus ficou sujeito a um processo de aprendizado sobre todas as realidades espirituais que aconteciam naquele momento ali onde ele estava vivendo. E o autor de Hebreus, então, vai imaginar fundamentalmente, por isso, inclusive, eu disse, né, as questões relativas à humanidade de Jesus, de que ela era extremamente real, esta humanidade. Porque Jesus aprendeu, como diz o texto, pela obediência. E porque ele foi obediente e aprendeu pelo sofrimento, foi que Deus Pai o exaltou acima de todos. E aqui eu quero já fazer uma alusão com você exatamente a essas questões. Que quando nós aprendemos a agir como Jesus agiu, nós desenvolvemos, sim, esta semelhança com ele. Eventualmente, todos nós vamos aprender lições que, inclusive, o próprio Senhor aprendeu. Né? Mas precisamos ser obedientes tal qual ele foi. E aí eu posso até fazer uma pequena alusão à questão de que é desta maneira que nós havemos de compartilhar da sua glorificação. Quer dizer, se ele compartilhou das nossas dificuldades, das nossas lutas, do nosso processo de aprendizado, ele compartilhou disso, sofreu, teve seus sofrimentos, incluindo com a finalização na cruz, e com morte de cruz como um maldito, inclusive. Desta maneira, com essa identificação, e se nós nos identificamos com ele, com este sofrimento, inclusive, nós havemos, então, de compartilhar também da sua glorificação, que é o que diz Paulo aos Romanos, Romanos 8, 29 e 30. Isso vai ocorrer quando nós
permitirmos, então, que o Espírito de Deus nos transforme de glória em glória, como diz o texto que eu li para vocês. Porque foi esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que também transformou a pessoa de Jesus de Nazaré. Foi moldando aquele homem de Nazaré, na medida que ele se tornava de menino de 12 anos, para depois um jovem, para depois um adulto de 30 anos, e começa, neste processo, o Espírito Santo veio trabalhando com ele, na sua natureza humana, para que ele se moldasse a isso, apesar dos sofrimentos, apesar da ridicularização dos amigos, da própria família. Você se lembra que os próprios irmãos de Jesus não criam nele? Não criam. Ele falava as coisas e falava, não, Jesus esse Jesus aí é nosso irmão, ele é filho de José, o nosso pai é carpinteiro, ele é carpinteiro. Ah, não, ele está delirando, esses negócios dele aí não tem nada a ver, não. Vocês já acham que Jesus não sofria com isso? Como eu e você sofreríamos? Quando você é desacreditado no meio da sua família? Ah, não, ela é crente. Não, larga essa nossa irmã para lá, que ela é crente. Jesus sofreu isso. Esse descrédito. E outras coisas mais que nós sabemos nos evangelhos. Então, quando nós nos permitirmos deixar que o Espírito de Deus vá nos transformando, da mesma forma como ele transformou a pessoa do Jesus de Nazaré, o fato de Jesus ter aprendido a obediência subentende também que ele tinha a opção de não obedecer. Sim ou não? Você tem a opção de não obedecer também. Muitas vezes eu tive a opção de obedecer e não obedeci. Nem por isso caiu um raio na minha cabeça. Porque Deus é misericordioso. Jesus podia desobedecer, mas nunca fez isso. Então, eu quero finalizar aqui compartilhando uma tela com você. E essa tela, ela vai tratar exatamente dessa ideia. De que não estamos isentos de sofrimentos. Aprendemos não esperar que sejamos isentos de sofrimentos, devido à nossa filiação em Cristo. É um grande erro doutrinário concluir que, por ser filho de Deus, a gente não vai sofrer. Isso é um erro doutrinário dos piores, talvez até heréticos. A Bíblia não fala nada. Pelo contrário, o autor da minha e da sua salvação, aquele que penetrou os céus, sofreu aqui no seu tempo, aqui na terra. Então, as aflições, os sofrimentos são instrutivos, são educativos, são pedagógicos. E através deles é que nós vamos obter a experiência. A mesma experiência que Jesus teve e aprendeu. E aprendeu necessariamente porque foi obediente. E aprendeu necessariamente porque foi obediente. E aqui eu quero, aqui no YouTube, eu volto para falar com você, tá? Tá. Eu quero agradecer ao pessoal que está no YouTube nesse momento, né? Dizer que você é muito bem-vindo ao nosso estudo de Hebreus. Nós estamos nos despedindo agora. Se você quiser fazer algum comentário, colocar alguma pergunta no chat, você fique à vontade. E esteja conosco no nosso canal, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, fique com Deus.